história é entediante para dormir, porque era terrível ser gladiador na Roma antiga e mais. Era uma manhã típica na Roma antiga, onde o sol se esgueirava por entre as nuvens, mas ainda assim não aquecia o suficiente para tirar o frio da sua pele. Você despertava em um cubículo úmido, onde o cheiro de palha molhada e fumaça misturava-se de forma nada gourmet. As pulgas tinham tomado conta do seu espaço, e você se perguntava se as criaturas se sentiam como gladiadores em um combate feroz. O despertador? Oh, claro, era o tilintar de correntes e gritos distantes. É treinamento. Poderia ser um pouco mais suave, não? Você puxou um pedaço de palha que servia de cama, aspirando o aroma inconfundível. Silêncio 3 segundos. Com as pálpebras pesadas, levantou-se e deixou o cobertor de palha um pouco mais para o lado. No seu peito, o frio açoitado pela manhã lembrava que ser gladiador não era exatamente um passeio na praça. Após um rápido alongamento que mais parecia uma dança desajeitada, você observou que o chão precisava de atenção. Varrer o espaço de terra? Mais emocionante do que parece. Com uma vassoura improvisada, você arrastou-a pelo chão, criando nuvens de poeira que subiam. Como suas esperanças delicadas e efêmeras. Todo o movimento de palha trazia à tona pequenos gritos da sua coluna. Ali estava você, outra vez, limpando sua própria prisão. Em seguida, era hora de mexer o caldo que fervia em uma panela rala. O cheiro de carne mal passada e gordura fazia sua boca salivar, mas não por motivos nobres. Som de borbulhas. Enquanto mexia, você imaginava todas as coisas melhores que poderia estar fazendo. Como contar as pedrinhas do caminho, por exemplo. Sim, certamente um passatempo mais produtivo. Aquela rotina era um desfile de emoções contidas, onde cada tarefa monótona parecia uma eternidade. O calor do fogão lutava contra o frio do ambiente, criando um equilíbrio tão questionável quanto a sua própria existência. Ao longe, ouviam-se vozes de gladiadores discutindo suas respectivas vidas de labuta, como se alguém quisesse saber quem tinha tido o dia mais insuportável. Silêncio 3C. Você não tinha certeza se importava, mas um pequeno sorriso surgia ao pensar que a competição era acirrada, e assim passar do dia se tornava uma sinfonia de tarefas repetitivas, até a hora em que o sol começava a se pôr, pintando a aldeia com cores sombrias. Você observou a luz do dia se esvaindo como suas forças depois de um dia de trabalho árduo. E enquanto o dia se alongava, suas pálpebras começaram a pesar. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um novo começo ou fim. Quando você finalmente fechou os olhos, um sonho fumaçoso e, de contornos vagos, o envolveu. Mas o que parecia ser o abrigo de Morfeu
logo se transformou em um pesadelo. Ecos de gritos e rangidos começaram a se mesclar com os sons familiares da aldeia. Som de correntes e gritos ao fundo. Ao abrir os olhos, não encontrou mais a palha úmida ao seu redor, mas uma visão perturbadora. Um grupo de gladiadores, sombrio e silencioso, congregado na esquina do seu cubículo. Seus rostos estavam iluminados por uma luz trêmula que emanava de uma lanterna improvisada, carregada de forma hesitante por um dos mais novos. O ar estava mais pesado, carregando o peso de algo importante, prestes a ser revelado. "O que estão fazendo aqui?" você balbuciou, tentando manter a calma. Silêncio. Um dos gladiadores, conhecido por suas piadas secas, ignorou sua indignação e respondeu com um sussurro tenso. "Eles vão mudar tudo. A arena. Você não vai acreditar." Som de sussurros. A expectativa pairou no ar, espinhosa como a palha sob seus pés. Um dos gladiadores, seu amigo de longas datas, avançou, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. "Fomos convocados para um plano", ele começou, enquanto os outros semelhavam atenção. O lampejo da lanterna revelava suor e desgaste. Um dos nossos foi abordado. Alguém importante da cidade. Ele diz que há coisas começando nas sombras. Você coçou a cabeça, tentando processar a informação. Um plano? Sussurros? Cidades? O que mais poderia trazer além de mais problemas? Ele contou sobre um novo veneno. Um que pode mudar a dinâmica da arena. Um veneno que não mata, mas transforma. Se utilizados em combate, os gladiadores se tornam animais, mas ainda controlados pela mente de quem os administra. Finalizou o amigo, os olhos brilhando de uma mistura de medo e fascínio. Um nó apertou o seu estômago. Aquilo soava como um pesadelo descartável, não como uma realidade. Então, o que poderia ser um refresco, um sopro de liberdade, dentre as correntes de Roma, logo se tornava ainda mais complicado. E se não quisermos ser parte disso? Você questionou, uma voz fraca se moldando nas palavras. Uma sensação de desespero começava a invadir seu peito. Som de batidas rápidas. Não podemos escolher. Ele fez uma pausa para olhar ao redor, como se as sombras pudessem ouvi-los. Se não aceitarmos, demarão vocês. Serão os novos gladiadores assassinos. E ali estava você, preso entre o desejo de lutar e a terrorificamente sedutora ideia de se tornar uma arma. O futuro se desenhava em formas grotescas e havia uma certeza: as coisas nunca mais seriam as mesmas. Um último olhar para os rostos dos gladiadores e uma conclusão irrompeu na sua mente. Não se tratava apenas de sobrevivência. Era um jogo maior. E você estava no meio dele, sem saber as regras. Um estrondo ecoou pela aldeia, um chamado distante, como se uma tempestade estivesse se aproximando. E naquela fração de segundo, você entendeu que o verdadeiro conflito estava apenas começando. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita
e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. A arma secreta da arena. Quando o estrondo ecoou pela aldeia, uma onda de inquietação irradiou pelo grupo. Você se perguntava o que poderia estar por trás daquela tempestade. Mas a resposta parecia se esconder nas sombras. As palavras do seu amigo ainda pairavam na sua mente, dançando entre a dúvida e o medo. O que querem dizer com um novo veneno? Você ousou perguntar, a voz tremendo. Silêncio 3 segundos. O olhar dos gladiadores estava focado em você, como se esperassem que sua pergunta iluminasse a escuridão da incerteza. Ele respirou fundo, o suor escorrendo por sua testa, como se fosse o único a encarar a verdade. É mais do que apenas um veneno. Existem rumores de uma profecia. Um homem com poderes antigos, capaz de controlar os gladiadores. Os olhos dele brilharam intensamente, refletindo a luz da lanterna. Sua mente viajava para as explicações impossíveis. Um homem? Poderes? Onde você estava mesmo? Passando as horas em uma cela sombria, esperando que o sol aparecesse. Falam que ele pode até mesmo fazer surgir as feras da arena a partir de nossas mentes. Uma revolta dos mortos contra os vivos. Som de latidos distantes. A imaginação fértil dos gladiadores parecia não ter limites. Os murmúrios indicavam uma agitação crescente. O espaço estava carregado. O que antes era apenas uma rotina enfadonha, agora se tornava a porta de entrada para o desconhecido. Silêncio 3 segundos. Um rugido distante ecoou pela aldeia, quase como um chamado de guerra. Era isso que queriam? Espera, você interrompeu bruscamente. O coração acelerado. Se este homem é tão poderoso, então como podemos enfrentá-lo? Seremos apenas os joguetes, os gladiadores que ele submete à sua vontade. Um dos jovens gladiadores, que até então permanecia calado, finalmente se manifestou. Mas e se tivermos uma chance, se descobrir o segredo dele for a chave? Som de correntes rangendo. Você poderia se tornar o gladiador que desafia o destino. A ideia era tentadora. Para muitos, mais do que uma simples luta. Era a possibilidade de lutar pela própria liberdade. Mas o que era a liberdade, se não havia controle sobre si mesmo? A tensão na sala subia como o calor da fogueira no centro do cômodo. Você podia sentir o cheiro de suor e medo no ar. Um coquetel explosivo que poderia levar todos à ruína ou à salvação. Há um plano? Questionou alguém entre os murmúrios. O amigo olhou para você, esperando uma resposta. A sua mente dançava entre possibilidades. No entanto, uma parte de você ainda se sentia presa, aprisionada pelas correntes de medo e incerteza. O que fazer com essa nova informação? E então, sem aviso, um grito cortou a noite. Um gladiador entrou correndo, cabelos desgrenhados como uma centelha de caos. Eles vêm, os soldados. Som de pisadas apressadas. Estão aqui para nos levar. O desespero tomou conta do ambiente. Olhares aterrados se cruzaram e, naquele instante,
A sensação de perigo iminente se intensificou. A verdade estava prestes a se revelar, e você era parte dessa história. Preparado ou não, você percebeu que o futuro estava prestes a mudar, e que as feras, ainda que controladas, poderiam não ser a única ameaça. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. A luz das sombras. Você mal teve tempo de processar a informação quando o pânico tomou conta do espaço. Os gladiadores olhavam para você com olhos requerendo ação. As vozes se embrenhavam em um sussurro constante, como vento que passa por uma fenda. Som de correntes e murmúrios. Precisamos nos esconder, você disse. Mas a verdade é que esconder-se não parecia uma opção viável. A sensação de que o perigo estava mais perto do que nunca esmagava seu peito. Para fora, a noite envolvia a aldeia em um manto escuro, e ao longe, o som de pisadas se aproximava lentamente, como uma batida de tambor. Mas antes que alguém pudesse sugerir uma fuga, a porta do cubículo foi escancarada. Uma figura alta, coberta por um manto rasgado, entrou como um espírito vingativo emergindo da névoa. Seus olhos brilhavam com um tom avermelhado e uma presença estranha emanava dele. Silêncio profundo. Vocês estão perdidos. A voz ecoou, profunda e cheia de eco. A sala ficou paralisada e suas esperanças se esvaíram como a luz de uma vela ao vento. Ele apontou a mão em direção ao grupo. O novo veneno, a profecia, é vocês. Os gladiadores estavam prestes a protestar, mas antes que qualquer um pudesse se mover, ele continuou. A arena não precisa de novos soldados, mas sim de novos líderes. A revelação pesou no ar como uma tempestade se formando no horizonte. O que você pensava que era apenas um veneno que tornaria os gladiadores bestas sedentas por sangue, era, na verdade, um teste, um plano elaborado para transformar não apenas suas mentes, mas também a dinâmica de toda a arena. O que você quer dizer com isso? Você se aventurou a perguntar, esperança e confusão entrelaçando-se em suas palavras. Há mais em cada um de vocês do que uma simples vida de combate. O veneno não é apenas uma ferramenta, é uma chave. Uma chave que abre a porta do poder. Um maremoto de caos que poderia mudar Roma para sempre. Som de sinos ao fundo. Os gladiadores começaram a murmurar, alguns inclinando-se para a frente, outros recuando em medo. As sombras dançavam nas paredes, e o ar estava carregado de tensão. Um deles, seu amigo de longa data, se adianta. E se não quisermos ser parte disso? A pergunta pairou no ar como fumaça. Os olhos do homem de manto se estreitaram, e um sorriso surgiu em seus lábios. Não era um sorriso reconfortante. Liberdade? Ele ecoou. Você não entende. O poder vem a um custo. E se não aceitarem o que está reservado a vocês, bom, não vão precisar se preocupar com a arena. Silêncio 3 segundos. Vocês não voltarão para casa.
Ouvindo aquilo, o nó no seu estômago se apertou. A ideia de perder o controle de sua vida era quase tão aterrorizante quanto a possibilidade de se tornar um mero espectador de um jogo cruel. O assobio agudo de um clarim rompeu o ar, e os soldados se aproximavam, mas aquele homem parecia saber mais do que deixava transparecer. Som de pisadas pesadas. Um frio intenso tomou conta da sala, enquanto ele se aproximava mais, revelando um símbolo ancestral tecido em sua túnica. Vocês são parte de um plano maior. Roma precisa de gladiadores como vocês. E, claro, eu serei o seu novo treinador. Ele se virou, caminhando em direção à porta, mas antes de desaparecer na escuridão, acrescentou: lembrem-se, é uma escolha. Ou eles farão a escolha por vocês. O ar ficou pesado. O futuro estava sendo moldado nas sombras, e você percebeu que, se desejasse lutar pelo destino, precisaria escolher muito em breve. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Uma escolha nas sombras. Você se viu em meio ao turbilhão de emoções. O grupo de gladiadores ao seu redor buscava por respostas que pareciam cada vez mais evasivas. A figura encapuzada havia deixado uma pergunta pairando no ar. O que significava realmente ser parte desse plano sombrio? Os murmúrios aumentavam, abafados pelo som distante de passos pesados se aproximando. A ideia de se tornar um líder da arena ou um mero manipulador não tirava o nó que se formava em seu estômago. A liberdade parecia um conceito tão distante, como o céu azul que você já não via há muito tempo. Existe um modo de reverter isso? Você sentiu necessidade de perguntar, quebrando o silêncio com uma voz trêmula que ecoou como um grito desesperado. Silêncio. 3 segundos. Os olhares dos gladiadores se voltaram para você e um deles, seu amigo de longa data, sentou-se, a palha de seu assento estalando sob o peso dele. Na verdade, a albo. Ele hesitou, mas o peso da verdade parecia maior do que o medo. Um velho conhecedor de venenos. Ele vive à margem da cidade e diz que se armarmos um plano, podemos nos livrar disso. Você se lembrou das histórias que ouvira sobre o misterioso alquimista, um homem que poderia moldar o destino com suas poções infernais. Mas, e se não fosse ele quem você deveria temer? E se houvesse algo mais, algo aterrador nas sombras? A sala começou a esfriar, e com isso, um vento mais gelado do que a noite começou a soprar através da abertura da porta, trazendo um odor de mofo e a sensação de algo sinistro se aproximando. Aquela noite parecia um presságio. E se esse homem for apenas uma armadilha? Você sussurrou. Um senso prestes a tornar-se real. Ali estava o nó que esmagava seu espírito. Uma linha entre buscar a liberdade e cair em um novo tipo de servidão. Som de vento assobiando. Os gladiadores
inalaram fundo. O silêncio cortava a tensão como uma espada afiada. Então, um barulho repentino, como o estalo de um galho quebrando. A porta estava agitada, como se algo quisesse entrar ou sair. Ninguém se atreveu a se mover. E então, como se o universo decidisse pregar uma peça, o homem de manto retornou, mas desta vez acompanhado por sombras. Não pessoas, mas criaturas. Seres que pareciam mais vivos do que qualquer gladiador do grupo. Havia verdadeiramente feras na arena? Eu disse que a arena precisa de vocês. Os olhos do homem brilhavam intensamente. E você percebeu que as feras estavam ali para um propósito. Façam a escolha agora. Ou se entreguem para se tornarem gladiadores, ou se tornam as bestas. Silêncio profundo. As criaturas agora mais próximas se moviam com a fluidez de um pesadelo de outro mundo. Você congelou, a mente rodopiando. O que significaria então, se você aceitaria essa conexão, ou se decidiu lutar contra ela? Uma dúvida aterrorizante e intrigante se instalava. O que realmente significava poder? Era uma liberdade ou uma armadilha? Você viu uma saída se formando, mas a ideia de se tornar uma dessas criaturas, não, isso não era uma opção. O que você é? Desafiou um gladiador à sua direita, quebrando o silêncio. Mas o homem só sorriu, a escuridão envolvendo sua figura. E foi nesse momento que você compreendeu. O veneno não era apenas uma substância, era um elo. Uma história começando a desabrochar no coração da noite. Mas o que isso significaria para você e seus companheiros? Liberdade ou perda? Era a nova pergunta. E você era a resposta. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias. Para dormir, aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte da Escolha nas Sombradas. Você se viu em meio ao turbilhão de emoções. O grupo de gladiadores ao seu redor buscava por respostas que pareciam cada vez mais evasivas. A figura encapuzada havia deixado uma pergunta pairando no ar. O que significava realmente ser parte desse plano sombrio? Os murmúrios aumentavam, abafados pelo som distante de passos pesados se aproximando. A ideia de se tornar um líder da arena, um mero manipulador, não tirava um nó que se formava em seu estômago. A liberdade parecia um conceito tão distante, como o céu azul que você já não via há muito tempo. Existe um modo de reverter isso? Você sentiu necessidade de perguntar, quebrando o silêncio com uma voz trêmula que ecoou como um grito desesperado. Silêncio 3 segundos. Os olhares dos gladiadores se voltaram para você, e um deles, seu amigo de longa data, sentou-se, a palha de seu assento estalando sob o peso dele. Na verdade, há algo. Ele hesitou, mas o peso da verdade parecia maior do que o medo. Um velho conhecedor de venenos. Ele vive à margem da cidade e diz que se armarmos um plano, podemos nos livrar disso. Você se lembrou das histórias que ouviu sobre o misterioso alquimista, um homem que poderia moldar o destino com suas poções infernais. Mas e se não fosse ele quem você deveria temer? E se houvesse algo mais, algo aterrador nas sombras?
A sala começou a esfriar, e com isso, um vento mais gelado do que a noite começou a soprar através da abertura da porta, trazendo um odor de mofo e a sensação de algo sinistro se aproximando. Aquela noite parecia um presságio. E se esse homem for apenas uma armadilha? Você sussurrou, um senso prestes a tornar-se real. Ali estava o nó que esmagava seu espírito, uma linha entre buscar a liberdade e cair em um novo tipo de servidão. Os gladiadores inalaram fundo. O silêncio cortava a tensão como uma espada afiada. Então, um barulho repentino, como o estalo de um galho quebrando. A porta estava agitada, como se algo quisesse entrar ou sair. Ninguém se atreveu a se mover. E então, como se o universo decidisse pregar uma peça, o homem, Emanto, retornou, mas desta vez acompanhado por sombras. Não pessoas, mas criaturas. Seres que pareciam mais vivos do que qualquer gladiador do grupo. Havia verdadeiramente feras na arena? Eu disse que a arena precisa de vocês. Os olhos do homem brilhavam intensamente, e você percebeu que as feras estavam ali para um propósito. Façam a escolha agora. Ou se entreguem para se tornarem gladiadores, ou se tornam as bestas. Silêncio profundo. As criaturas, agora mais próximas, se moviam com a fluidez de um pesadelo de outro mundo. Você congelou, a mente rodopiando. O que significaria então se você aceitaria essa conexão ou se decidiu lutar contra ela? Uma dúvida aterrorizante e intrigante se instalava. O que realmente significava poder? Era uma liberdade ou uma armadilha? Você viu uma saída se formando, mas a ideia de se tornar uma dessas criaturas? Não, isso não era uma opção. O que você é? Desafiou um gladiador à sua direita, quebrando o silêncio, mas o homem só sorriu, a escuridão envolvendo sua figura. E foi nesse momento que você compreendeu. O veneno não era apenas uma substância. Era um elo, uma história começando a desabrochar no coração da noite. Mas o que isso significaria para você e seus companheiros? Liberdade ou perda? Era a nova pergunta, e você era a resposta. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. A verdade no meio das sombras. O pânico ainda reverberava, como se as paredes do cubículo tremessem diante da revelação. A figura, encapuzada, tinha deixado uma dúvida sufocante. O que significa realmente ser parte desse plano sombrio? Os murmúrios aumentavam, abafados pelos passos pesados que se aproximavam. A ideia de se tornar um líder da arena, ou um mero joguete, não aliviava o nó que se formava em seu estômago. A liberdade parecia tão distante quanto o céu que você já não via há tempos. Será que tem como reverter isso? Perguntou você, interrompendo o silêncio com uma voz trêmula, ecoando como um grito no escuro. Silêncio 3 segundos. Os olhares dos gladiadores se voltaram para você.
Um deles, seu amigo de longa data, hesitou, mas não poderia mais segurar a verdade. Existe alguém? Ele começou, o peso da afirmação pairando no ar. Um velho que conhece venenos. Vive à beira da cidade. Se armarmos um plano, podemos lidar com isso. As histórias do alquimista que poderia moldar destinos surgiram em sua mente. Mas, e se não fosse ele quem você deveria temer? E se houvesse algo mais sinistro à espreita nas sombras? Com o frio aumentando, um vento gélido começou a soprar pela porta entreaberta, trazendo consigo um odor de mofo e uma sensação de algo sombrio. Aquela noite parecia um aviso. E se ele para apenas uma armadilha? Você murmurou, o coração batendo frenético, som de vento assobiando. O peso do medo sentou-se no seu peito. Os gladiadores inspiraram profundamente, a intensidade do silêncio cortando a atmosfera como uma lâmina afiada. Então, um estalo, como o quebrar de um galho. A porta agitava-se, como se algo tentasse entrar ou sair. Antes que alguém pudesse se mover, o homem de manto retornou, desta vez acompanhado por sombras. Não eram guerrilheiros, mas criaturas que pareciam mais vivas do que qualquer gladiador. Havia realmente feras na arena? Eu disse que a arena precisa de vocês. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sinistra. E você percebeu que aquelas criaturas estavam ali com um propósito. Façam a escolha agora. Ou vocês se tornam gladiadores, ou se tornam as bestas. Silêncio profundo. As criaturas se moviam numa fluidez que lembrava um pesadelo ganhando vida. Você congelou, a mente em turbilhão. O que significaria aceitar essa conexão? O que significaria lutar contra ela? A dúvida fazia um jogo macabro em seu coração. O que era poder? Era liberdade ou uma nova prisão? A saída parecia uma ilusão. O que você é? Desafiou um gladiador. O homem de manto sorriu, mas não. Era um sorriso reconfortante. E nesse momento, um sussurro ecoou em sua mente. O veneno não era apenas uma substância, mas um elo. Um caminho para uma história em construção nas profundezas da noite. Então, um brilho súbito iluminou o ambiente, e o chão começou a tremer debaixo de seus pés. Uma fissura se abriu, e uma luz ofuscante surgiu do fundo da escuridão. A aterrorizante conclusão se formou. Tudo o que você sabia estava prestes a ser desmantelado. Você se deu conta de que o controle manual da própria vida estava prestes a ser subtraído de todos. Antes de qualquer um poder reagir, a luz devorou tudo à sua frente. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. A verdade no meio das sombras. O pânico ainda reverberava. Como se as paredes do cubículo tremessem diante da revelação. A figura encapuzada tinha deixado uma dúvida sufocante. O que significa?
realmente ser parte desse plano sombrio. Os murmúrios aumentavam, abafados pelos passos pesados que se aproximavam. A ideia de se tornar um líder da arena ou um mero joguete não aliviava o nó que se formava em seu estômago. A liberdade parecia tão distante quanto o céu que você já não via há tempos. Será que tem como reverter isso? Perguntou você, interrompendo o silêncio com uma voz trêmula, ecoando como um grito no escuro. Silêncio, 3 segundos. Os olhares dos gladiadores se voltaram para você. Um deles, seu amigo de longa data, hesitou, mas não poderia mais segurar a verdade. Existe alguém, ele começou, o peso da afirmação pairando no ar. Um velho que conhece venenos, vive à beira da cidade. Se armarmos um plano, podemos lidar com isso. As histórias do alquimista que poderia moldar destinos surgiram em sua mente. Mas, e se não fosse ele quem você deveria temer? E se houvesse algo mais sinistro à espreita nas sombras? Com o frio aumentando, um vento gélido começou a soprar pela porta entreaberta, trazendo consigo um odor de mofo e uma sensação de algo sombrio. Aquela noite parecia um aviso. E se ele for apenas uma armadilha? Você murmurou, o coração batendo frenético. Som de vento assobiando. O peso do medo sentou-se no seu peito. Os gladiadores inspiraram profundamente. A intensidade do silêncio cortando a atmosfera como uma lâmina afiada. Então, um estalo, como o quebrar de um galho. A porta agitava-se, como se algo tentasse entrar ou sair. Antes que alguém pudesse se mover, o homem de manto retornou, desta vez acompanhado por sombras. Não eram guerrilheiros, mas criaturas que pareciam mais vivas do que qualquer gladiador. Havia realmente feras na arena? Eu disse que a arena precisa de vocês. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sinistra. E você percebeu que aquelas criaturas estavam ali com um propósito. Façam a escolha agora. Ou você se tornam gladiadores, ou se tornam as bestas. Silêncio profundo. Se moviam numa fluidez que lembrava um pesadelo ganhando vida. Você congelou, a mente em turbilhão. O que significaria aceitar essa conexão? O que significaria lutar contra ela? A dúvida fazia um jogo macabro em seu coração. O que era poder? Era liberdade ou uma nova prisão? A saída parecia uma ilusão. O que você é? Desafiou um gladiador. O homem de manto sorriu, mas não era um sorriso reconfortante. E nesse momento, um sussurro ecoou em sua mente. O veneno não era apenas uma substância, mas um elo. Um caminho para uma história em construção nas profundezas da noite. Então, um brilho súbito iluminou o ambiente, e o chão começou a tremer debaixo de seus pés. Uma fissura se abriu, e uma luz ofuscante surgiu do fundo da escuridão. Aterrorizante conclusão se formou. Tudo o que você sabia estava prestes a ser desmantelado. Você se deu conta de que o controle manual da própria vida estava prestes a ser subtraído de todos. Antes de qualquer um poder reagir, a luz devorou tudo à sua frente. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu
E eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. A luz que quebra as sombras. O pânico reverberava, como se as paredes do cubículo tremessem diante da revelação. A figura encapuzada havia deixado uma pergunta sufocante. O que significa realmente ser parte desse plano sombrio? Os murmúrios aumentavam, abafados pelos passos pesados que se aproximavam. A ideia de se tornar um líder da arena ou um mero joguete não aliviava o nó que se formava em seu estômago. A liberdade parecia tão distante quanto o céu que você havia esquecido. Será que tem como reverter isso? Você perguntou, interrompendo o silêncio com uma voz trêmula, ecoando como um grito no escuro. Silêncio 3 segundos. Os olhares dos gladiadores se voltaram para você. Um deles, seu amigo de longa data, hesitou, mas não podia mais segurar a verdade. Existe alguém, ele começou, o peso da afirmação pairando no ar. O velho que conhece venenos. Vive à beira da cidade. Se armarmos um plano, podemos lidar com isso. Você se lembrou das histórias do alquimista que poderia moldar destinos. Mas, e se não fosse ele quem você deveria temer? E se houvesse algo mais sinistro à espreita nas sombras? O frio aumentava. Um vento cortante soprou pela porta entreaberta, trazendo consigo um odor de mofo e uma sensação de algo sinistro. Aquela noite parecia um aviso. E se ele for apenas uma armadilha? Você murmurou, o coração batendo frenético. Som de vento assobiando. O peso do medo sentou-se no seu peito. Os gladiadores inspiraram profundamente, a intensidade do silêncio cortando a atmosfera como uma lâmina. Então, um estalo, como o quebrar de um galho. A porta agitava-se, como se algo tentasse entrar ou sair. Do nada, o homem de manto retornou, desta vez acompanhado por sombras. Não eram guerreiros, mas criaturas que pareciam mais vivas do que qualquer gladiador. Havia realmente feras na arena? Eu disse que a arena precisa de vocês. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sinistra, e você percebeu que aquelas criaturas estavam ali com um propósito. Façam a escolha agora. Ou vocês se tornam gladiadores, ou se tornam as bestas. As criaturas se moviam num ritmo macabro. Você congelou, a mente em turbilhão. O que significaria aceitar essa conexão? O que significaria lutar contra ela? A dúvida fazia um jogo cruel em seu coração. O que era poder? Era liberdade ou uma nova prisão? A saída parecia uma miragem. O que você é? Desafiou um gladiador. O homem de manto sorriu, mas não era um sorriso reconfortante. Nesse instante, um sussurro ecoou em sua mente. O veneno não era só uma substância, mas um elo. Um caminho para uma história em construção
nas profundezas da noite. Então, um brilho inesperado iluminou o ambiente. O chão começou a tremer sob seus pés. Uma fissura se abriu e uma luz ofuscante surgiu do fundo da escuridão. A aterrorizante conclusão surgiu. Tudo o que você sabia estava prestes a ser desfeito. Um ruído abafado. As criaturas começaram a avançar lentamente. Você percebeu algo perturbador. Elas eram compostas por suas próprias sombras. E antes que pudesse entender, uma voz familiar ecoou pelo ar, ecoando como uma lembrança distante. Liberdade é apenas uma ilusão, meu caro. E você congelou, sabendo que poderia ter perdido mais do que imaginava. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere, rápido, se você ainda está inscrito. Para alguns o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Quando a luz ofuscante se desfez, você pisou de volta na realidade. Aquele cubículo fétido, que antes parecia tão opressivo, agora ressoava como um relicário de memórias. O homem de manto, juntamente com as sombras que emergiam a partir das feras, havia desaparecido, mas as palavras ainda pairavam no ar, como um eco de um passado que você não conseguia se desvencilhar. Os gladiadores, com expressões tão diversas quanto suas histórias, se entreolharam, o medo e a dúvida alternando-se em seus olhos. Seu amigo, de longa data, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, finalmente falou. Que fazemos agora? A pergunta flutuou entre vocês, como uma flâmula em meio a uma tempestade. Um nó na garganta apertava, como se os ventos da incerteza começaram a soprar mais forte. A verdade finalmente se cristalizou. O veneno não era apenas uma arma. Era uma escolha que lhes fora imposta. Escolher entre liderar na arena ou ser reduzido a meras bestas, manipulados na dança trágica do horror. Um murmúrio coletivo se espalhou entre os gladiadores. Uma conversa de esgoto entre os que estavam condenados a ser Jaco e Jazar. Nós não podemos deixar que eles decidam por nós, um dos jovens sussurrou, cuspindo as palavras como se fossem veneno. Os rostos entre os gladiadores mudavam entre determinação e resignação. Os murmúrios tomando forma, enquanto a esperança se reacendia. Existe alguém que pode nos ajudar. Você tomou a palavra, a timidez se dissipando com a determinação. O velho alquimista, ele pode nos mostrar uma saída. Os olhos dos gladiadores brilharam de uma forma que você não via há tempo. A ideia de que ainda havia uma chance, ainda que tênue, parecia como um sopro de vida em seus pulmões famintos por liberdade. A ideia de reunir forças contra o desconhecido tornava-se um mantra sussurrante, um canto de guerra que pulsava nos corações fatigados. Ao saírem para a noite, a cabana, com a palha seca e os insetos, serviu como um triste lembrete de tudo o que estavam deixando para trás. O caminho, à luz de uma lua cheia fálica, era uma via de contradições.
Cada passo era pesado. Mas as almas iam se elevando com a expectativa. A jornada épica para o velho alquimista havia começado. As horas se passaram como um fardo que pareciam levar. Ao chegar à casa do alquimista, a cena era surreal. Um velho encapuzado, com óculos que não se sabia se serviam para ver ou esconder, parecia estudar os gladiadores, com um sorriso enigmático nos lábios. "Vocês estão prontos para o que está por vir?" perguntou ele, a voz soando como uma tempestade distante. Em um momento de clamor, eles disseram que sim, estavam prontos para lutar por suas vidas, depois de meses de opressão e medo. O velho acenou e o que aconteceu em seguida causou uma reviravolta que deixaria marca em todos. Ao mesmo tempo, cada gladiador fez sua escolha. Não mais marionetes, mas guerreiros que enfrentariam a arena. Um suspiro audível varreu o grupo, como um vento fresco após um dia escaldante. A liberdade, aquela atenuante que havia se mostrado tão longa e difícil, agora parecia alcançar suas mãos. E assim, em uma sinfonia de passos, eles partiram, o futuro pulsando diante deles, como um campo de flores onde antes havia um cemitério de sonhos. Embora a noite tivesse finalmente se pacificado, algo no ar parecia sugerir um novo desafio. Nas sombras, a figura de um soldado espreitava, e cada um percebeu que o desenrolar dessa história estava longe de chegar ao fim. Agora é sua vez. Você tem que se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Esfregue o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não espere nem um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam ouvir este desfecho. Vamos lá, pessoal. A hora é essa. Compartilhe, curta e se inscreva. As verdades mais sombrias ainda estão por vir.